Vitalino colocando o boi no forno, né? Que a gente chama de autorretrato. Ele fazia isso, fazia o cotidiano dele, fazia até coisas que não via, mas que ouvia falar. Ele chegou a fazer alguns tipos de profissional que ele não vivenciou aquilo ali. Então o que ele faz de extraordinário? Não só ele registra a vida agropastoril, desde o trabalho no campo até as cenas trágicas de desterro, que são os retirantes, sendo obrigados a deixar suas terras, não é? Como ele faz ritos de passagem, nascimento, casamento, morte. Então ele faz as figuras míticas do lobisomem, do boi, do diabo, né? Porque Vitalino tinha um sentido moral muito forte. Do diabo castigando o bêbado. E Vitalino era um homem religioso também, que é muito interessante. Por que a gente não encontra santos em Caruaru? Porque eles ali, naquele caso específico, achavam que queimar os santos não dava certo, porque os santos não podiam ser queimados no fogo, né? Que isso era coisa do inferno. Na sociedade, como o alcoolismo é uma realidade, né? A gente não pode negar, e ele, eu acho que percebeu isso também, né? Ele sentia e via o que estava acontecendo, e quando chegava em casa ele retratava isso através das obras dele. Por isso a genialidade, né? Eu acho. Então a minha interpretação sobre aquela peça, tá o cara bêbado, arriado já, garrafas pelo chão, e o diabo, a figura, né? A figura do diabo colocando a garrafa na boca dele. Tem tanta vontade de deixar de beber, né? Mas a tentação é mais forte. E eu acho importante demais entender que Vitalino compreendia isso. Os bêbados levando uma mesa com o padre embaixo, entende? É na verdade a representação de que passava a procissão, os camaradas levantaram, pegaram os bêbados que estavam lá, pegaram a mesa, fizeram de palio e foram andando com o padre pela procissão. Isso é o resumo mais completo do Vitalino. É uma peça forte, é uma peça bem construída, harmonicamente construída, mas ela tem duas coisas que a caracterizam. Elas têm as duas pilares da sociedade aliados por uma extrema crítica e o extremo bom humor. Entende? Vitalino é um artista alegre, num ambiente triste, pela sua natureza. O enterro é muito interessante, que ele tem o enterro na rede, tem o enterro no ataúde, ele tem versões diferentes de enterro. E mesmo o repertório do Vitalino, como por exemplo, não sei que se é Resguardo, que eu acho uma cena incrível, de uma mulher recebendo, eles chamam de pirãozinho, que era uma tradição, as mulheres tinham criança, ficavam recolhidas, um parente, um vizinho ficava responsável pelos cuidados domésticos e traziam essa sopinha quente, né? Por exemplo, quando ele faz a casa de farinha, ele está falando de uma maneira tão poética de alguma coisa que tem que ser construído coletivamente, ou quando ele coloca uma família arando a terra, como essa obra que a gente tem aqui no Museu Casa do Pontal, que é fantástico. Se você olhar como ele faz, como ele vai marcando a diferença da criança para o pai, e como ele está falando de uma forma de aprendizado onde a criança aprende com os pais pela prática, né? Então, Vitalino, ele pôde falar ele fica visto como cronista do cotidiano, mas ele é um cotidiano rico, um cotidiano denso, um cotidiano no qual você tem uma dimensão religiosa, uma dimensão espiritual, uma dimensão fantástica, né? Acho que é porque o sobrenatural não está só no imaginário do Vitalino, está no imaginário de todo mundo, né? De alguma forma a gente tem medo de fantasma, medo de alma. O que ocorre no Nordeste é que você tem um suporte, um acolhimento cultural para a fantasia. Vai de noite em Caruaru, sem luz, sem estrela, com o campo todo deserto, com o vento batendo. Você no primeiro esquina, você corre, o lobisomem está ali. Que o lobisomem aparece como uma coisa mais real do mundo. O mundo dele é real. Ele não é o mundo do real, mas ele é real para ele. Então, as coisas que são, digamos assim, consideradas surreais,
Na verdade, elas não são surreais, elas são surreais para nós, mas são reais para aquele que... Então, aquilo é o mundo do lobisomem, faz parte do colorido das lendas locais, da vida local. O Vitalino hoje, ele interessa muita gente. Ele não interessa simplesmente a quem lida com artesanato ou com arte. Ele interessa em vários segmentos. Tanto é que várias empresas de produtos diferentes e de editoras também, e todo mundo nos procura com o intuito de usar a imagem ou parte da obra dele ou alguma coisa para, de alguma maneira, explorar comercialmente aquilo ali. As pessoas que têm a obrigação, em dado momento, de procurar a família para negociar o uso do nome, da marca, da obra do mestre Vitalino, prefere tentar passar a perna na família. E isso chateia, revolta. Isso vem do tempo que meu avô era vivo. Ele foi para São Paulo, onde um empresário que o levou, o fechou em um quarto. Trabalha aí, Vitalino, igual estou fazendo aqui, demonstrando para vocês. Ele ficou lá sentado no chão trabalhando e as pessoas pagavam ingresso para ver. O pessoal, a criança para entrar, pagava 80 mil reais naquele tempo. Aí só que desse dinheiro ele não teve um centavo. Ou ele pegou, botou uma essência de acender uma coisa de matar, que nem mata muriçoca, aquele cheiro ruim. A gente trabalhando lá, ele botou para ninguém encostar lá. Gente assim, para falar, eles ali estão trabalhando, e é X para conversar com ele. E não queria que a gente fosse para a televisão, não. Não, ele não pode sair daqui, não. A televisão para não se apresentar na televisão. Ela botou numa sujeição grande, não deu um centavo a gente. Parece um animal no zoológico. Era o mestre Vitalino, eu como discípulo, primeiro discípulo dele. Agora, repare, eu nunca ia na casa dele, porque naquela época eu pensava assim, eu dizia, eu não vou não, quando ele chegar, não quero ninguém me atrapalhar aqui, não, eu trabalho, eu pensava isso. Sim que ele dizia não, mas eu gostava de criar as coisas. Eu fazia umas pecinhas que ele fazia, médico operando, dentista, essas coisas, as voltas da roça, mas depois que eu comecei mesmo a trabalhar, conhecer o que era já a arte do trabalho, eu criava. Eu criei o reisado, que era o Bumba Meu Boi. Zé Caboclo trabalhava comigo, criou o maracatu. Ele tinha esse capricho. Ele disse, uma vez chegou um doutor e disse, então eu quero que você me faça um reisado. Aí ele disse, isso aí não. Isso aí é de Manuel Dócio. Eu não faço coisa que ele faz, não. Aí foi encomendar o maracatu. Ele disse, não, isso é de Zé Caboclo. Encomenda Zé Caboclo. Ele era assim. Quando em 48 ele se muda para o Alto do Moura, ele chega, os ceramistas de lá só faziam panelas de cerâmica utilitária, se interessam, começam a olhar, olha, como é que você faz isso? Ele sem desprendimento passa, como é que fazer aquilo, começam a trocar ideias, e é nessa época que aí vem a questão da autoria, olha, assina suas peças, aí ele começa a assinar, primeiro quase todo mundo do Alto do Moura faz suas siglas. Então começa a criar aquele celeiro de artistas, começa a se espelhar nele. E ele ser o primeiro artista popular a ter um reconhecimento individual e faz com que em outros lugares comecem a surgir outros estudos, começam a surgir outros artistas querendo também ser. E aí chega ao ponto de todas as peças que são feitas no Alto do Moura são peças de Vitalino. Tinha uma consciência de que era necessário que outras pessoas vendessem, porque se só viessem comprar dele, isso inviabilizaria a vida daquela coletividade. Então, primeiro, essa generosidade para ensinar e para ser generoso mesmo, passando seus conhecimentos, e uma certa humildade para aprender, porque ele vai aprender também, ele aprende com o Zé Caboclo, ele aprende com o Manuel Dócio. Então é uma figura muito peculiar, é uma figura bastante rica.